Olá, tudo bem? Aquele abraço muito carinhoso a você. O meu nome é Marco Antônio Rodrigues, eu sou catequista de adultos aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, município de Olímpia. E é um prazer muito grande poder estar aqui por meio deste vídeo para que nós possamos juntos tratarmos de um assunto muito importante dentro da nossa Igreja Católica, que é o tempo do Advento. Eu peço a você que persevere comigo, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza de que tudo que será tratado aqui será suficiente para transformar a sua vida e fazer com que você se aproxime cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós comecemos bem, eu quero fazer com você a oração do Espírito Santo de Deus. Então vamos traçar sobre nós o sinal da cruz e rezarmos juntos a oração do Espírito Santo para que ele possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração, abrir o nosso ser, para que a palavra de Deus possa sedimentar aqui no nosso interior e transformar a nossa vida. Então, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus já repousa sobre cada um de nós e irá nos conduzir, irá nos transformar por meio da palavra que for proclamada aqui por meio deste vídeo. Então, venha comigo, persevere, fique até o final para que você possa aprender aqui conosco. Então, como eu anunciei no início do vídeo, nós vamos falar sobre o tempo do Advento, um período importantíssimo dentro da Igreja Católica, dentro do calendário litúrgico católico, e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para você aguçar ainda mais a sua fé. Aí fica a pergunta, você sabe o que é o tempo do Advento? Você já parou para pensar? Muitas vezes nós participamos das Santas Missas, ou nós escutamos falar sobre o tempo do Advento, e nós não temos um conhecimento básico, o conhecimento necessário para compreendermos, ou seja, nos falta contexto, para que nós possamos compreender tudo aquilo que está sendo falado. Às vezes nós participamos das Santas Missas, aí ouvimos lá que é o primeiro domingo do Advento, o segundo, o terceiro, o quarto domingo do Advento, tem a cor, que a cor que predomina é a cor roxa, só que nós não entendemos o seu significado, nós não entendemos, compreendemos, sabemos quais são as simbologias deste período do calendário litúrgico católico riquíssimo e que tem muito a nos dizer. Então, de maneira breve, de maneira simples, de forma assim, um tanto quanto objetiva, nós vamos passar para você sobre o que é o tempo do Advento. Como eu disse, um tempo importantíssimo dentro da Igreja Católica. E qual é o significado da palavra Advento? Então, se a gente buscar lá no latim, Adventus, então a palavra Advento, ela vem de Adventus, ou seja, significa vinda, vinda. Mas vinda de quem? Vinda de quem? A vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma expressão que eu gosto muito, então quando se pensa assim, Advento, aquele que há de vir, ou seja, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então este é o significado da palavra Advento. Maravilha? Prosseguindo, quando que o Advento começa? Quando que o Advento, o período do Advento, o tempo do Advento termina na Igreja Católica? Então eu coloquei aí para vocês, o Advento, ele tem seu início no quarto domingo antes do Natal.
Então, tem lá o dia 25 de dezembro, né? A gente volta 4 domingos antes do dia 25. Então, o primeiro domingo, então, é o primeiro domingo do Advento. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto domingo do Advento. E quando termina na tarde do dia 24 de dezembro, ou seja, começa no primeiro domingo, né? No quarto domingo, melhor, antes do Natal, né? Que seria o primeiro domingo do Advento, e termina na tarde da véspera de Natal. Então, se a gente for pegar o calendário civil, a gente vai perceber que, geralmente, no dia 28, 29 de novembro, dependendo do ano, é claro, né? Nós temos o primeiro domingo do Advento, né? O primeiro domingo do Advento, e vai terminar no dia 24, né, de dezembro, no período da tarde. Então, é o período do Advento. Tudo bem? É a duração do tempo do Advento. Prosseguindo aqui, eu coloquei para vocês esta roda aqui, né, que na verdade é o calendário litúrgico da Igreja Católica, né? Nós sabemos que o ano civil ele começa no dia 1º de janeiro. Então hoje, estou dando uma olhada aqui, 14 de dezembro. Né? Hoje é dia 14 de dezembro de 2025. Né? Então no dia 1º de janeiro de 2026 começa o ano civil, um outro ano. Né? Só que o ano litúrgico da Igreja Católica, ela não começa no dia 1º, ela começa no primeiro domingo do Advento. É quando se dá, né, o início, né, do ano litúrgico. Então, no domingo anterior, a gente celebrou o Cristo Rei, né, Cristo Rei, que é o último domingo do tempo comum, e aí, no próximo domingo, é o primeiro domingo do Advento, nós começamos o ano litúrgico, ok? Então, só para deixar claro para você que o ano litúrgico da Igreja Católica não coincide com o calendário civil. Tudo bem? Tá? E agora nós estamos, nesse momento, eu falei para você, dia 14 de dezembro, nós estamos no tempo do Advento. No tempo do Advento. Hoje nós estamos na terceira, né, no terceiro domingo do Advento. Terceiro domingo do Advento. Então, começou no primeiro, né, nós temos aqui 4 domingos, que é o tempo do Advento. Depois nós temos o Natal, né, temos a oitava de Páscoa, aí nós já ingressamos no ano seguinte, no calendário civil, né, no ano seguinte, já vamos lá para o tempo comum, aí tem lá, né, a primeira semana do tempo comum, a segunda, terceira, quarta semana, e aí vai prosseguindo, a gente entra no período da Quaresma, o tempo vai passando, nós entramos no período pascal, no tempo da Páscoa, depois chegamos em Pentecostes. Passou o tempo Pentecostes, nós entramos novamente no tempo comum, que é a continuação, né, do tempo comum aqui, entre o Natal e a Quaresma. Né? É o tempo que se fala sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus, o que Jesus fez. Então, no tempo comum, tem essa tônica, falar sobre Jesus Cristo. Não que nos outros tempos não falem, né? Mas nesse período aqui que está em tom verde, a intenção é essa, falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, nós estamos aqui no período do Advento, no tempo do Advento, né? Estamos hoje no terceiro domingo do Advento, dia 14 de dezembro de 2025. E vocês percebam que a cor que predomina o tempo do Advento é a mesma cor que predomina no tempo da Quaresma, né? Porque ambos os tempos nós estamos esperando Jesus, né? É claro que tem algum outro significado diferente, é claro, mas é um tempo de conversão, é tempo de oração, é tempo de nós olharmos para o nosso interior e transformar aquilo que for preciso para que nós possamos receber com dignidade o nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Tudo bem? Então, para você aprender, né, o calendário litúrgico ele é diferente, né, do calendário civil, entendeu? Então, o ano litúrgico na Igreja Católica não começa no dia 1º de janeiro, mas sim no primeiro domingo do Advento, que é ali no dia 28, 29, né, 30 de novembro para frente. Tudo bem até aqui? Maravilha? Então nós vamos prosseguir aqui, mostrando para você e falando, é claro, para você sobre alguns símbolos do tempo do Advento. Então nós percebemos aqui, né, uma guirlanda, né, ela é formada em círculo, ok? E sobre ela nós temos as 4 velas.
Então, é muito comum, né, as pessoas colocarem nas portas de suas casas uma guirlanda, né? Então, ela é formada em círculo, que significa a infinidade do amor de Jesus por cada um de nós. Significa que Jesus, ele está conosco, ele quer ficar conosco o tempo todo, né? O seu amor não tem fim e por isso ele quer estar conosco o tempo todo. Temos aqui os lírios, né, brancos, que significa a simplicidade, a humildade, a singeleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão observar que em algumas guirlandas podem aparecer também alguns elementos vermelhos, né? Não é o caso aqui, que significa o martírio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Nós percebemos aqui em cima também as 4 velas, né? Cada vela dessa representa um domingo do tempo do Advento. Então nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do tempo do Advento. Uma outra simbologia que a gente pode colocar aqui, né? Então, vocês sabem que a Bíblia ela é composta por 2 grandes partes, né? Então, nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então, nós temos aqui o profeta, né? Que faz indicação, que ele indica o nascimento daquele que viria trazer a salvação para a humanidade. O profeta Isaías ele diz, né, nascerá um menino, né, que será o príncipe da paz, entendeu? Então nós temos aqui o profeta indicando o Antigo Testamento, né? Então os patriarcas, os profetas faziam inúmeras citações sobre a vinda do Salvador. Então nós temos aqui o profeta, né? Temos o menino Jesus, que é o nosso Salvador, não deveria faltar evidentemente, né? Porque ele é o protagonista de toda esta história. E aqui o profeta, né, anunciando a vinda do Cristo, a vinda do Messias, do nosso Salvador. Então aqui nós temos o Antigo Testamento. Por outro lado aqui, nós temos o Novo Testamento. Nós temos já, né, aqui o anjo Gabriel, que se colocou diante de Maria e fez a ela o quê? O anúncio de que ela seria a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Então, Maria tem o seu papel também muito importante nesse período, porque ela está também esperando Jesus. Ela também está trazendo Jesus no seu ventre para entregá-lo a cada um de nós. Nós temos aqui outro símbolo, né, representando o Espírito Santo, a pomba, né, que o Espírito Santo cobriu Maria, para que ela pudesse gerar Jesus e trazê-lo, para que assim ele se colocasse diante de cada um de nós. Ainda sobre essa imagem, nós podemos perceber que há uma predominância da cor roxa, né? A cor roxa é a cor do Advento. A gente viu atrás ali, quando do ano litúrgico católico, né, da Igreja Católica, o roxo predominando. O roxo significa conversão. É o momento então de nós pararmos, silenciar o nosso ser, o nosso coração, olhar para o nosso interior e mudar aquilo que for preciso para que nós possamos receber com dignidade o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Eu falava, né, que lá no Antigo Testamento há inúmeras citações sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Messias. Então, desde os patriarcas até os profetas, a história da salvação está marcada pela promessa de um Salvador, né? Então, naquele tempo, né, era o povo escolhido por Deus, também passava por necessidades, eram vítimas de injustiça, tinham os seus sofrimentos e eles acreditavam, né? Eles acreditavam sobre a vinda do Messias, daquele que iria salvá-los, iria transformar a vida deles. Então nós encontramos citações desde lá do livro de Gênesis, o livro que fala sobre a criação, né? Nós encontramos lá citações que falam sobre a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Encontramos o profeta Isaías falando, a gente vai ver um trecho do livro dele. Nós encontramos o profeta Malaquias e várias outras citações lá no Antigo Testamento que apontam a vinda do menino Jesus, o Messias, o nosso Salvador. E também encontramos, a gente vai ver também no Novo Testamento, né? Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há inúmeras citações sobre a vinda do nosso Salvador. E aqui eu trouxe para você o que está lá em Isaías, né? Capítulo 9, versículo 5. Ele diz assim:
Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, sobre os seus ombros está o manto real, e ele se chama Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Então, vejam só a importância, né, que o profeta Isaías dá ao Messias, a esse menino, que vai se colocar aqui entre nós pequeno. A gente vai ver lá de forma muito simples, humilde, indefeso de certa forma, mas que ao mesmo tempo é dotado de todo um poder, porque ele é o príncipe da paz, ele tem uma realeza, né? Mas ele vai usar, evidentemente, todo esse poder para promover o bem, para promover a justiça, primando sempre pelo amor. Algo lindo, maravilhoso. Então é uma das citações do Antigo Testamento que indica a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Uma outra indicação, né, também é o profeta João Batista, né? Então João Batista ele vem antes de Jesus, ele vem para anunciar a chegada de Jesus, ele vem para abrir o caminho para Jesus. E aí ele né, como as pessoas esperavam a vinda do Messias, muitos questionam se ele seria o Messias, se ele seria o Salvador. E ele diz assim, né? Eu não sou, né? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, né? Virá aquele do qual eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então é evidente que o profeta João Batista, ele tinha o seu poder, ele tinha a sua posição, tratava-se de um homem ungido por Deus, mas ele se fez também humilde, ele se fez pequeno diante daquele grandioso e glorioso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias que veio para nos salvar. Então, olha o exemplo, né, de humildade e de simplicidade dado nesse momento aqui pelo profeta que veio abrir o caminho para Jesus, que veio anunciar Jesus. João Batista é a voz, né, que gritava no deserto para anunciar Jesus Cristo. E aqui a gente já dá um salto, né, lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A gente vai buscar lá o que está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículos 31 ao 33. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então nós percebemos aqui o anjo Gabriel, né, se colocando diante de Maria, da Virgem Maria, anunciando a ela de que ela seria a mãe de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então imaginem o que sucedeu na mente daquela jovem, né, da jovem Maria, da Virgem Maria naquele momento, né? Mas ela confiou no propósito que Deus tinha colocado na vida dela, ela foi fiel a tudo aquilo que foi colocado para ela, ela se manteve perseverante e não desistiu da sua missão. E acompanhou Jesus, né? Acompanhou Jesus na sua caminhada, acompanhou o seu crescimento, não só, como diz a palavra, não só em sabedoria, não só em estatura, mas também em sabedoria, e esteve com Jesus ao seu lado até o pé da cruz, né? Até o pé da cruz. Isso é interessante e importante, que Maria seja exemplo para cada um de nós, de confiança, de perseverança e, acima de tudo, fidelidade a Deus, aos propósitos que Deus coloca para a vida de cada um de nós. Maria é muito importante para todos nós, porque foi ela quem trouxe e colocou entre nós o menino Jesus. E falando em Jesus, não há como não falar em luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz que vence as trevas. Está lá escrito em João, capítulo 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Quem é essa luz? Jesus. É a luz que ilumina o nosso caminhar, é a luz que ilumina o nosso ser, é a luz que indica sempre o melhor caminho. Então é preciso, né, melhor dizendo, nós nos prepararmos, né, para recebermos Jesus. Então o tempo do advento, eu coloquei aqui, né, o tempo do advento
é um tempo de preparação do nosso interior para o nosso encontro com Cristo, para que Ele seja em nós essa luz que vai nos guiar, essa luz que vai nos mostrar o melhor caminho, essa luz que vai nos transformar em homens e mulheres que agradam a Deus, essa luz que vai aguçar a nossa fé e vai nos dar paz, vai nos dar tranquilidade em todos os momentos, sobretudo nos momentos de dificuldades pelos quais nós, porventura, tenhamos que passar aqui neste mundo. Então, tempo do advento, né? É um tempo de espera, né? Eu disse lá atrás, aquele que há de vir, né? Quem? Jesus Cristo. Só que nós devemos, né, fazer essa espera preparando o nosso interior, né? Aguçando a nossa fé, participando da confissão, participando da Eucaristia, rechaçando da nossa vida tudo aquilo que porventura possa nos conduzir ao pecado. Então, pense nisso, né? Permita que a luz de Jesus ela brilhe o seu interior, né? Ela ilumine o seu interior, melhor dizendo. O tempo do advento é um tempo de vigiar, é um tempo de esperar, é um tempo de exultar, é um tempo também de acolher. Ah, Marco, mas o que significa vigiar, né? Eu estava falando atrás ali há pouco, né? Vigiar é olhar para o seu interior, é estar atento ao que está acontecendo na sua vida, é estar atento ao que você está fazendo ou deixando de fazer, é estar atento às suas condutas. Então, olhe para o seu interior, né? Veja quais são as suas ações, né? Você tem pautado as suas ações para promover o bem, para levar a paz, para melhorar a vida das outras pessoas, para agradar a Deus? Você tem sido um homem, uma mulher que tenha temor a Deus? Você tem sido perseverante na oração? Você tem buscado a Eucaristia? Você tem orado e pedido a Deus para que aguce a sua fé, para que você possa se aproximar cada vez mais da igreja, de Jesus, permitir que o Espírito Santo ilumine o seu ser e o conduza? Então, vigiar significa isso, né? É silenciar o nosso interior, fazer uma análise e mudar aquilo que for preciso para que nós possamos agradar a Deus e se encontrar com Jesus com muita intensidade. É um tempo também de espera, né? Então a gente espera Jesus, né? Então nós devemos esperar Jesus, nós devemos ter esperança em Jesus, nós devemos confiar, nós devemos manter a nossa confiança em Jesus, porque Ele é a fonte da nossa luz, Ele é a fonte da nossa paz. Então, manter a esperança em Jesus é algo imprescindível. Então, devemos esperar a chegada de Jesus, entendeu? Só que devemos esperar com confiança, para que a gente sempre tenha nele a força necessária para superar qualquer tipo de adversidade que porventura tenhamos que passar aqui neste mundo. Então confie e espere sempre em Jesus. Confie no Senhor, porque Ele vai, evidentemente, sempre transformar a sua vida. É tempo também de exultar. Exultar significa entender qual é a importância de Jesus na sua vida, qual é o lugar que Jesus deve estar na sua vida, qual é o ponto central em que Jesus deve permanecer para conduzi-lo aqui neste mundo da melhor maneira possível. Será que você tem colocado Jesus acima de tudo na sua vida? Será que você tem dado a Ele a importância que Ele merece? Ou você tem colocado as coisas mundanas, as coisas materiais acima de tudo? Então, devemos exultar Jesus, devemos reconhecer o seu valor e colocá-lo no lugar em que Ele merece estar na nossa vida. E aí, por fim, se nós confiamos em Jesus, se nós esperamos em Jesus, se nós damos valor a Jesus, nós devemos acolhê-lo de forma intensa no nosso ser, no nosso coração e permitir que Ele faça parte da nossa vida, permitir que Ele nos conduza, permitir que Ele caminhe ao nosso lado, permitir que Ele seja o nosso melhor amigo, permitir que Ele nos abrace, permitir que Ele nos transmita o seu calor, o seu amor e possa ser a luz de que nós precisamos
para ter o nosso caminho iluminado e encontrar sempre a felicidade. Algo importantíssimo que nós devemos primar nesse tempo do advento. Vigilância, espera, exultar, né, Jesus, colocar ele no lugar que ele merece e acolhê-lo com toda a nossa força, com toda a intensidade. Eu coloquei aqui também esse presépio, né, que representa a vinda, o nascimento de Jesus, né, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, pobre, humilde, né, de certa forma indefeso, né? Então, no tempo do advento, nós fazemos essa espera, a espera da primeira vinda de Jesus, é quando ele vai nascer menino. Só que nós também, no tempo do advento, nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Nós fazemos alusão também à segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa, porque Jesus, ele ascendeu aos céus, só que ele prometeu que ele voltaria, só que nós não sabemos quando isso acontecerá, né? Nós não sabemos se é daqui a 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, uma semana, um mês, nós não sabemos. Portanto, nós devemos, como eu falei anteriormente, nos mantermos vigilantes, atentos, né, em condições de sermos abraçados por Jesus quando ele retornar, né? Porque se nós não ficarmos vigilantes, em condições, de repente ele pode chegar, nós não tenhamos, nós poderemos não ter, né, todos os elementos imprescindíveis necessários para que ele nos abrace, para que ele nos leve e derrame sobre nós a graça da salvação. Então, quando a gente fala em vigiar, é estar atento mesmo, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A sua volta será dada de forma inesperada. Será que você está em condições? Será que eu estou em condições? Então a gente precisa responder a essas perguntas, mudar aquilo que for preciso e nos preparar e estar em condições para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no período do Advento, né, nós fazemos essas duas esperas, né? A espera da primeira vinda de Jesus, que nós comemoramos o seu nascimento no dia 25 de dezembro, ok? Só que nós também fazemos alusão à segunda vinda de Jesus, a segunda vinda gloriosa, porque Jesus, ele vai voltar. Ele nos disse, está escrito, e se nós temos fé, nós acreditamos nisso. Aqui, eu queria falar um pouquinho com você, né, de forma rápida, porque eu já dei vários indícios lá atrás, né, sobre o significado da coroa do Advento, né? Então, nós temos aqui a guirlanda, né? Rapidamente eu vou repetir aqui, em círculo, que significa o amor infinito de Jesus, né? Ele é um amor que não termina, é infinito, né? Então, essa forma circular. Verde de esperança. E aqui lembra que eu falei que algumas guirlandas tinham elementos vermelhos, né? Significa o martírio de Jesus, a sua entrega na cruz, o seu sofrimento, tudo aquilo que ele passou por cada um de nós para nos trazer a salvação, redimir os nossos pecados e dar a nós a vida eterna. Então, esse vermelho tem esse significado. Tem as velas, que conforme eu disse, né, cada vela dessa representa um domingo do Advento, né? Então, nós temos 4 domingos, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento, e é claro, né, em cima de cada vela nós temos a luz, né? A luz de quem? A luz de Jesus, a luz que nos conduz, a luz que ilumina o nosso caminhar. Ok? Prosseguindo aqui, eu coloquei a coroa do Advento, que é colocada aqui ao lado do nosso altar, né? Aqui no nosso santuário em Olímpia, o santuário Nossa Senhora Aparecida. Então nós percebemos aqui nela também o verde, né? Tem algumas flores e tal, só que eu queria destacar aqui as velas, né? Vocês perceberam que a maioria das velas nas coroas anteriores elas eram roxas, porque o roxo predomina no tempo do Advento. No entanto, né, é muito comum as paróquias em determinados lugares, devido ao costume, adaptarem essa coroa. Elas possuirão 4 velas, né, mas as cores alternam. Então, nós temos aqui uma vela verde, uma vela roxa, uma vela rosa, né, que a gente fala grená, e uma vela também branca, né? Então, cada vela dessa, ela tem um significado. Então, a vela verde, ela é acesa no primeiro domingo do Advento, né?
e ela significa esperança. A gente falou lá atrás, né? Devemos esperar em Jesus. Então a liturgia do primeiro domingo do Advento, ela vai falar, né? Ela vai trazer, ela vai falar sobre a vinda de Jesus, né? Só que uma das temáticas também é esperança, né? Esperar em quem? Esperar em Jesus. Então essa vela verde, ela tem esse significado, essa simbologia que é esperança, esperança em Jesus. No segundo domingo do Advento, né? Estamos fazendo aqui uma caminhada, e à medida que as velas vão sendo acesas, nós vamos nos aproximando do nascimento de Jesus, né? Que é o algo importante que a gente espera, ou seja, no Advento esperamos a vinda né? Daquele que há de vir, quem? Jesus, o nosso Salvador. Então, no segundo domingo do Advento, nós acendemos a vela roxa, né? Que ela faz alusão à conversão. É aquilo que eu falei, é olhar para o nosso interior, é mudar aquilo que é necessário, né? Para nós rechaçarmos da nossa vida tudo e qualquer coisa que nos leve a pecar. Nós devemos fazer isso por meio da oração, por meio da escuta da palavra, por meio da reflexão da palavra, por meio da confissão, por meio da participação da Eucaristia, né? Então, é momento, né, de conversão, o tempo do Advento. E a vela roxa, ela nos leva a refletir sobre esta necessidade. No terceiro domingo do Advento, nós acendemos a vela rosa, né, a grená, que tem ali, né, o significado de alegria, né? Como eu disse, a liturgia vai falar sobre a vinda de Jesus, com ênfase em quê? Na alegria. Por quê? Está próxima a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. À medida que as velas vão sendo acesas, vai se aproximando o grande momento, né? Então, nós celebramos no terceiro domingo do Advento, né, a alegria. Vocês vão notar que, diferentemente de todos os outros domingos do Advento, o sacerdote, durante a Santa Missa, por exemplo, ele vai estar de rosa, né? Na verdade, é um grená, né? Seria o roxo, mas já mais clarinho, né? Puxando para o rosa, não seria um rosa intenso, né? E esse rosa significa alegria. Alegria por quê? Porque a chegada do Messias, a chegada do Salvador está próxima. Então, tem esse significado a vela rosa. E por fim, a última vela, que é a vela branca, né? Vai ser acesa, evidentemente, no quarto domingo, no quarto e último domingo do Advento. Ela faz alusão à paz, né? Porque se Jesus, né, vai nascer, né, é Ele que nos traz a paz, Ele que nos traz a tranquilidade, Ele que vai trazer harmonia, Ele que vai nos dar condições para mantermos toda e qualquer tranquilidade diante de uma adversidade, por exemplo. Então, a vela branca, ela tem esse significado, né, o significado da paz, porque Jesus vai estar conosco, né? E se Jesus está conosco, nós podemos confiar nele e assim, evidentemente, manter a nossa paz, manter tranquilidade no nosso ser. E por fim, deixei por último, né? Aqui ao centro da nossa coroa, nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida grávida, né? Então, Maria, né, a Virgem Maria traz em seu ventre o menino Jesus. Ele está sendo gerado, né, para ser entregue a nós. Ele está sendo gerado para vir ao mundo e desenvolver uma linda missão para nos salvar. Ele está sendo gerado por Maria para ser colocado entre nós e transformar a nossa vida, transformar o nosso ser, mostrar uma nova forma, uma nova maneira de se viver. Então, daí o papel importantíssimo de Maria, né? Conforme eu falei lá atrás, né? Ela disse sim, ela se entregou inteiramente, ela não hesitou, ela confiou no propósito que Deus tinha para a vida dela. E ela foi fiel até o fim. Cuidou de Jesus até o fim. Como eu disse, esteve com ele até o pé da cruz, né? Exemplo de mulher, né? De confiança, perseverança, fidelidade, né? De persistência para cumprir a sua missão. Então, que Maria, ela seja exemplo também para cada um de nós, para você que é pai, para você que é mãe, né? Para você que é católico, fiel, né? Então, se espelhe sempre em Maria. Ela é modelo de fé,
modelo de esperança, de confiança, de perseverança e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Ok? E aí eu coloquei aqui então a imagem de Maria, né? Onde nós percebemos a presença de Jesus sendo gerado no seu ventre. Mas você também, que me acompanha, para você que me ouve neste momento, você também pode, assim como Maria fez, você pode também permitir que Jesus seja gerado no seu ventre espiritual. Você precisa permitir que Jesus cresça no seu ventre espiritual. Cresça em você. Você precisa permitir que Jesus nasça na sua vida, para que Ele também possa conduzi-lo, para que Ele possa ser a luz de que você precisa para cumprir e cumprir bem a sua missão de cristão aqui nesse mundo. Então, qual tem sido a sua postura? Você tem permitido também que Jesus seja gerado no seu ventre espiritual? Você tem buscado compreender a palavra? Você tem buscado escutar a palavra? Você tem buscado as coisas de Deus para que a sua fé seja aguçada, para que assim o seu ventre espiritual tenha condições de gerar Jesus e trazê-lo em sua vida? Para que a sua vida seja transformada, seja mudada? Como que tem sido o seu comportamento? Então, é hora de você parar, silenciar o seu coração, olhar para o seu interior, tomar uma decisão e mudar aquilo que for preciso, para que assim como Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, Jesus Cristo também possa ser gerado no seu ventre espiritual, para que Ele possa fazer parte da sua vida, para que Ele possa também nascer de você, para que você possa mostrar esse Jesus às tantas outras pessoas ao seu redor, muitas delas que nunca ouviram falar de Jesus ou que não acreditam em Jesus, que estão passando por momentos difíceis, situações desesperadoras, que estão perdidas, né, marginalizadas neste mundo tão cruel. Então, a sua missão como cristão é importantíssima, né? Assim como Maria nos trouxe Jesus, você também pode levar Jesus às outras pessoas e permitir que Jesus, por meio da sua palavra, por meio do seu gesto, por meio da sua ação, possa também nascer, né, no ventre espiritual ou do ventre espiritual de outras pessoas, para que elas também tenham a sua vida transformada. Então, pensem nisso, né? Como está o seu ventre espiritual? Ele está gerando Jesus ou não? Então fica essa pergunta a cada um de vocês. E eu disse que Jesus é a luz que ilumina o nosso caminhar, a luz que ilumina e que deve, né, iluminar o nosso viver. Então, deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Deixe que essa luz haja na sua vida. Gere Jesus todos os dias. Permita que Ele nasça do seu ventre espiritual todos os dias, para que ele seja aquela pessoa importante que vai pegar na sua mão, vai te levantar, vai te conduzir, vai sussurrar nos seus ouvidos: filho, não desista, persista, insista, eu estou contigo, eu sou o seu melhor amigo. Então permita que a luz de Jesus guie os seus passos, permita que Jesus ocupe o verdadeiro lugar que Ele deve ocupar na sua vida. E aí eu coloquei, não foi por acaso, né? Podem perceber que esse símbolo aqui da catequese está no ventre, né? No ventre de Maria, né? E se você participar conosco aqui da catequese, se você ficar conosco aqui na catequese, percorrer, né, o caminho que o próprio Senhor Jesus irá propor para você, você terá a oportunidade de gerar esse Jesus no seu ventre espiritual, permitir que Ele nasça na sua vida, né? Permitir que Ele o ajude a fazer essa caminhada para que você encontre a verdadeira luz, para que você encontre o verdadeiro sentido do seu viver, para que você tenha a sua fé aguçada, para que você possa aprender mais sobre Jesus, aprender mais sobre os mistérios da nossa igreja, para que você possa aprender mais sobre as inúmeras maravilhas que Jesus Cristo pode fazer
na vida de cada um de nós. E eu digo a você, essa caminhada ela é linda, essa caminhada ela é maravilhosa, só que haverá momentos que você vai ter que ser perseverante, porque, sem dúvida alguma, haverá muitas situações que tentarão desviá-lo deste caminho lindo, maravilhoso que está sendo proposto aqui para você. Porque você veio aqui até a catequese, é porque você disse sim, né? Mesmo agora adulto, não importa, né? Adulto, para fazer a catequese, não importa o momento, o importante é que você disse sim, né? Disse sim para fazer uma caminhada, para você poder receber ao longo dessa caminhada os sacramentos que lhes faltam. Alguns faltam o sacramento do batismo, alguns não têm o sacramento da Eucaristia, e é evidente que todos não têm o sacramento da Crisma. Então aqui, nesta caminhada, aqui conosco na catequese, você terá a oportunidade de aprender sobre Jesus, de conhecê-lo, de abraçá-lo, de permitir que ele faça parte da sua vida intensamente. Mas, para que isso aconteça, você tem que ser perseverante e procurar rechaçar da sua vida tudo aquilo que porventura tente desviar, né? Desviá-lo para que você não faça esse caminho, ok? Vai ter dias que você vai estar desanimado, cansado, mas reúna forças e participe do encontro de catequese. Vai ter dia que parece que tudo está dando errado, né? Tudo está conspirando para que você não participe dos encontros, mas é nesse dia que você vai precisar estar lá para ouvir a palavra, né? Ouvir, se colocar diante do tema que for tratado, porque existem muitas forças que vão tentar, evidentemente, desviá-lo deste caminho lindo, maravilhoso que você poderá percorrer. E se você percorrer todo esse caminho, você vai encontrar o que? A luz, né? A luz de Jesus, a luz mais importante na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Então, parabéns para você que decidiu entrar e participar da catequese de adultos aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Parabéns a você, não importa o momento, mas eu peço a você que seja perseverante. Não desista, insista, persista, porque Jesus tem coisas maravilhosas para a sua vida. E falando em Jesus, né, eu queria, neste final aqui, desejar a você um Feliz Natal. A gente colocou a imagem deste presépio, onde Jesus está ali na manjedoura, ao centro, né, sendo acarinhado por Maria. Eu espero que este Natal você tenha condições de permitir que realmente Jesus seja o centro da sua festa. Que os presentes materiais, né, que as comidas, que as bebidas, que as roupas, fiquem tudo em segundo plano, mas que você dê a importância, né, que você exulte realmente Jesus neste Natal. Que você dê a Ele a importância que Ele merece e permita, né, que a luz de Jesus ela brilhe, não só no dia do Natal, mas que ela possa brilhar na sua vida todos os outros dias, para que Ele possa guiá-lo sempre pelo melhor caminho, para que você possa encontrar a paz e a felicidade de que tanto você precisa. Tem uma imagem que vem à minha mente agora, as pessoas no interior de uma sala, festejando, né? Trocando presentes, todos bem vestidos, uma mesa farta com alimentos e bebidas e tal, e Jesus, o motivo da festa, do lado de fora. A porta está fechada e ninguém abre esta porta para que ele possa entrar. Então, que as portas do seu coração estejam abertas para que Jesus possa entrar, permanecer e transformar a sua vida em todos os dias. Feliz Natal para você, obrigado por você ter ficado até aqui e nós queremos encerrar este vídeo pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine você, preencha o seu ser. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente,
abra o seu ser, abra o seu coração e dê a você a perseverança necessária para você não desistir de fazer essa caminhada aqui conosco. Percorrer esse lindo, esse belo caminho e se encontrar intensamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz, que é maior do que todo e qualquer tipo de problema. Pense nisso. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. E a gente se vê aqui na Catequese de Adultos do Santuário Nossa Senhora Aparecida, para falar sempre com muito amor e carinho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá!